Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Pouco antes das 21h30 de quarta-feira, 15 de junho de 2016, após deixar a casa da noiva, no bairro da Santa Lúcia, parte alta de Maceió, Abinael Ramos Saldanha, de 25 anos, que estava em seu carro, a caminho de sua casa, no bairro Benedito Bentes, não chegou ao destino. Abinael morava com a mãe e um irmão mais novo e costumava falar com a noiva assim que chegava em casa. No entanto, naquela noite, o celular dele estava fora de serviço e ele não visualizou nenhuma das mensagens enviadas para seu WhatsApp. Parentes e amigos ficaram desesperados com o sumiço repentino. Abinael era gestor de marketing em uma empresa de certificação digital e estava com um casamento marcado para março do ano seguinte. Ele era bastante responsável e nunca havia ficado sem dar notícias. A família, preocupada com o desaparecimento de Abinael, iniciou buscas nos hospitais e delegacias. No entanto, foram orientados pela polícia a aguardar 24 horas antes de registrar o boletim de ocorrência. Enquanto aguardavam, decidiram realizar buscas por conta própria e divulgaram informações sobre o sumiço nas redes sociais. O caso foi, então, assumido pela Divisão Especial de Investigação e Capturas da Polícia Civil. O delegado Ronilson Medeiros foi designado para conduzir as investigações. Kelly Oliveira, noiva de Abinael, relatou à polícia que no dia do desaparecimento, eles passaram um dia ocupados com os preparativos do casamento e estava tudo bem entre eles. Abinael não tinha planos de encontrar ninguém após sair da casa da noiva. Quanto à suspeita de que o desaparecimento estivesse relacionado a dívidas com agiotas, Kelly negou veementemente essa possibilidade. O casal estava economizando dinheiro para pagar os custos do casamento, marcado para 25 de março do ano seguinte. Kelly também descartou a possibilidade de Abinael ter um relacionamento amoroso com outra pessoa. Em 20 de junho, a polícia conseguiu rastrear o celular de Abinael e descobriu que estava em posse de Jalves Ferreira Rocha da Silva, de 24 anos, que foi presa em uma praça no bairro do Clima Bom. Jalves negou qualquer envolvimento com o desaparecimento e alegou ter comprado o celular por R$800 no mesmo dia em que Abinael sumiu. O vendedor do celular, Alfredo Fragoso de Almeida Sobrinho, também foi preso. Na noite de 21 de junho, parentes e amigos de Abinael realizaram uma passeata no bairro da Ponta Verde, em Maceió, pedindo agilidade nas investigações sobre seu desaparecimento. Na noite de 22 de junho, um corpo foi descoberto em uma vala, aproximadamente a 50 metros, de um veículo carbonizado que se assemelhava ao veículo de Abinael, em um matagal na zona rural de Rio Largo, região metropolitana de Maceió. O corpo apresentava características similares às de Abinael, levando a crer que poderia ser o seu. A confirmação de que o corpo encontrado era de Abinael foi feita pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã de 23 de junho. Segundo o diretor do Instituto Médico Legal, Fernando Marcelo, uma equipe especializada realizou a necrópsia, a papiloscopia e coletou a impressão digital do corpo, confirmando que pertencia a Abinael. A causa da morte foi um disparo de arma de fogo que atingiu sua cabeça. Além da confirmação da identidade do corpo, a cúpula da Segurança Pública e o delegado Ronilson Medeiros, responsável pela investigação, deram detalhes sobre o caso e apresentaram 2 suspeitos envolvidos na morte de Abinael. Jalves Ferreira Rocha da Silva foi apontado como autor material do assassinato, enquanto Eriksen Doel da Silva Mendonça, de 30 anos, foi apontado como autor intelectual. Eriksen era colega de trabalho e amigo de infância de Abinael. A polícia ainda investigava a participação de outras 2 pessoas no homicídio. O rastreador do celular de Abinael foi crucial para identificar os envolvidos no crime. Os registros do aparelho
infravermelho mostraram que na noite de 15 de junho, Abimael estava em uma ligação com seu colega de trabalho, Regivaldo Clementino, que morava em Sergipe. Durante a ligação, Abimael interrompeu a conversa para atender Eriksen, que simulou estar com um pneu furado, próximo a uma escola no bairro Tabuleiro. Eriksen sabia que Abimael passaria por ali, a caminho de casa, após sair da casa da noiva, e pediu ajuda a Abimael. Regivaldo relatou à polícia que ouviu Abimael mencionar o nome de Eriksen. O celular de Abimael foi desligado 10 minutos após a conversa com um colega de trabalho, e no dia seguinte, quando já estava com Jalves, foi ligado novamente, mas com um chip diferente. Abimael dirigiu até o local indicado por Eriksen para ajudá-lo e, ao chegar lá, ofereceu a ele o estepe de seu próprio veículo. Foi nesse momento que Abimael foi surpreendido pelos criminosos, obrigado a entrar no porta-malas de seu carro e levado para o canavial em Rio Largo, onde foi executado. Abimael foi assassinado com um único tiro, mas a polícia não descartou a possibilidade de ele ter sido torturado, pois acabou fornecendo suas senhas do aparelho celular e e-mail aos criminosos. De acordo com a investigação, o celular de Abimael foi entregue a Alfredo, que teve que devolvê-lo a Jalves assim que a família procurou a polícia e divulgou o desaparecimento de Abimael nas redes sociais. Os autores do crime ficaram com medo de serem descobertos e, portanto, preferiram manter o celular. Inicialmente, Jalves negou qualquer envolvimento no crime quando foi preso. No entanto, posteriormente, decidiu colaborar com a polícia e revelou detalhes da trama, citando Eriksen como mandante do assassinato. No dia 21 de junho, Eriksen foi preso e não demonstrou reação. Inicialmente, ele também negou qualquer envolvimento no crime. Após a descoberta do corpo, o delegado conversou novamente com Eriksen, que desta vez admitiu ter planejado o assassinato de Abimael devido a uma dívida de R$12 mil que tinha com a vítima. Eriksen afirmou que planejou o crime 2 semanas antes de executá-lo e contratou um amigo para realizar o assassinato, concordando em pagar R$6 mil pelo serviço. Segundo a polícia, enquanto o crime era executado pelos demais envolvidos, Eriksen foi até um bar e sacou uma parte do pagamento combinado pela execução. Foram feitos 3 pagamentos, 2 de R$ 1.500 e um de R$ 1.400, totalizando R$ 4.400. Os R$ 1.600 restantes seriam pagos posteriormente. O gerente da empresa em Sergipe, onde Eriksen e Abimael trabalhavam, Regivaldo Clementino, afirmou em depoimento que Eriksen estava sendo treinado por Abimael para o cargo de supervisor. No ano anterior, um e-mail foi enviado por engano a Eriksen, contendo a lista dos contra-cheques de todos os funcionários da empresa. Esse incidente teria deixado Eriksen furioso ao descobrir que seu salário era muito inferior ao de Abimael, que também ocupava o cargo de gerente em Maceió. Segundo o delegado, a motivação para o crime foi a ascensão profissional de Abimael, o que despertou a inveja de Eriksen, que almejava o seu cargo. Além disso, Eriksen tinha uma fixação na vida de Abimael. Namoravam mulheres que eram primas, se vestia de forma semelhante e tinha o mesmo modelo de carro. Com relação à participação de Alfredo Fragoso de Almeida Sobrinho na morte de Abimael, o delegado informou que ele foi responsável por receptar o celular da vítima, não tendo nenhuma relação com o homicídio. Dessa forma, ele seria indiciado apenas pelo crime de receptação. Segundo o irmão de Abimael, Eriksen tinha convivência com seu irmão, mas a família não tinha muito contato com ele. Os dois se conheciam há muito tempo e tinham amigos em comum. Eriksen, inclusive, levou Abimael para a igreja e o apresentou a Kelly, noiva de Abimael. Quando a família percebeu o desaparecimento, Eriksen ajudou nas buscas. Ele esteve com a família, foi à casa da avó de Abimael
e distribuiu panfletos no primeiro dia. Na tarde de 23 de junho, Abimael foi sepultado no cemitério Memorial Park em Maceió. Devido ao tempo decorrido entre sua morte e a localização do corpo, este já se encontrava em estado avançado de decomposição, impossibilitando o velório. O caixão permaneceu lacrado, exibindo apenas uma foto de Abimael sobre ele. Vestidos com camisas estampadas com a foto de Abimael, dezenas de amigos e familiares acompanharam a despedida. Uma cerimônia evangélica foi realizada durante o velório, encerrando-se com uma salva de palmas no fechamento do túmulo. Em 12 de julho, a Polícia Civil apresentou o terceiro envolvido no assassinato de Abimael. Davidson Bulhões da Rosa Santos se apresentou à polícia depois que esta conversou com sua família no bairro do Clima Bom. Davidson teria dirigido o carro de Abimael até o local onde ele foi assassinado. Segundo o delegado Ronilson Medeiros, Davidson e Eriksen se conheciam há muito tempo. Eriksen, ciente da ficha criminal de Davidson, o contratou para executar o crime. Davidson, por sua vez, teria contratado Jalves e Jonathan Barbosa Oliveira, este último considerado foragido, para cometerem o assassinato. O delegado também afirmou que Davidson foi responsável por abordar Abimael após este ter sido atraído para a emboscada por Eriksen. Davidson contratou Jalves e Jonathan com a promessa de pagar R$2.000 para cada um e recebeu um adiantamento de R$1.500. O plano começou a desandar quando Jalves exigiu o celular da vítima e uma parte maior do pagamento, alegando ter sido ele o autor do disparo que matou Abimael. Com a prisão de Davidson, o caso sofreu uma reviravolta em relação à motivação para o crime. Segundo o delegado, a verdadeira motivação seria o fato de Abimael ter descoberto que Eriksen teria fraudado a empresa onde trabalhavam em mais de R$12.000. O desfalque foi confirmado por uma auditoria realizada pelo proprietário da empresa. Para a polícia, Eriksen se sentiu pressionado quando Abimael, ao descobrir a fraude, exigiu que o então amigo devolvesse o dinheiro retirado irregularmente da empresa. O esquema de Eriksen consistia em receber o dinheiro dos clientes, não legitimar a certificação digital a partir da geração do boleto para a empresa e apropriar-se do dinheiro. A polícia ainda afirmou que Eriksen teria utilizado parte do dinheiro em uma casa que havia comprado, pois ele estava noivo e pretendia se casar em breve. O restante do dinheiro foi usado para contratar os assassinos de Abimael, totalizando cerca de R$6.000. O delegado Ronilson Medeiros manteve a versão inicial da dinâmica do crime. Abimael foi sequestrado ao sair da residência da noiva no bairro Santa Lúcia, quando no caminho de volta para sua casa, parou para ajudar Eriksen. Ele foi então levado por Jalves e Davidson para um canavial em Rio Largo, onde foi assassinado com um disparo de arma de fogo. Enquanto isso, Eriksen dirigiu-se a um bar e sacou parte do dinheiro para efetuar o pagamento dos executores. O quarto envolvido, Jonathan, foi responsável por resgatar os dois assassinos, usando o carro de Jalves do canavial em Rio Largo, após ambos incendiarem o veículo da vítima. Em 20 de julho, Jonathan Barbosa Oliveira, de 24 anos, o quarto e último suspeito de participar do assassinato de Abimael, se apresentou à polícia depois de uma negociação entre a Polícia Civil e sua família. Jonathan havia fugido para a cidade de Lagedo, em Pernambuco, logo após saber da prisão de Jalves. Na versão de Jonathan, ele e Jalves eram amigos. Jonathan tinha o hábito de tomar emprestado o carro de Jalves e de emprestar sua moto para o mesmo. Na noite do sequestro e morte de Abimael, Jonathan disse ter levado Jalves e Davidson até uma lanchonete no bairro Santa Lúcia e os deixado lá, seguindo para resolver umas coisas pessoais com o carro de Jalves. Mais tarde, Jalves ligou pedindo para ser buscada em Rio Largo. Jonathan afirmou não ter questionado como Jalves e Davidson chegaram a Rio Largo e o que estavam fazendo lá. Ele também disse não ter presenciado o momento em que Abimael foi forçado a entrar em seu carro e sequestrado até Rio Largo. Segundo Jonathan, ao chegar no município vizinho, estacionou na estrada e não notou nenhum indício do crime, como cheiro de combustão ou fumaça, enquanto esperava os comparsas. Jonathan também negou
negou ter ajudado na ocultação do cadáver ou presenciado um momento em que Jalves e Davidson atearam fogo no carro da vítima. Ele afirmou que não recebeu nenhum dinheiro para resgatar Jalves e Davidson e que não sabia que eles planejavam cometer um crime. Segundo Jonathan, ele apenas deu carona a Jalves sem saber dos planos criminosos. Segundo a versão de Jonathan, todo o plano que resultou na morte de Abimael teria sido executado no intervalo de 2 horas e meia. Ele deixou Jalves e Davidson na lanchonete por volta das 8 horas da noite e foi buscá-los em Rio Largo por volta de 22h30. A polícia não acreditava nessa versão de Jonathan e sustentava a narrativa dos comparsas de que ele teria recebido R$ 2.000 por sua participação no crime e os teria seguido até Rio Largo. No entanto, não havia indícios suficientes para colocar Jonathan na cena do crime no momento em que ele foi cometido. Além disso, a polícia não conseguiu encontrar a arma usada na execução de Abimael, embora a perícia tenha apontado que a perfuração em seu corpo era compatível com a de um projétil de revólver calibre 32. Jonathan disse que tomou a decisão de fugir por medo. Quando questionado sobre a alegação de não saber que havia ocorrido um crime naquela noite e, portanto, não ter nada a temer, ele se limitou a dizer que fugiu quando soube da prisão de Jalves. Jonathan não possuía antecedentes criminais. Os 4 envolvidos no assassinato de Abimael foram denunciados pelo Ministério Público pelos seguintes crimes: homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime, além dos crimes de ocultação de cadáver e dano qualificado. Jalves Ferreira da Silva também foi denunciado pelo crime de furto. Em 17 de maio de 2017, os 4 foram ouvidos pelo juiz Geraldino José Amorim Vasconcelos, da Terceira Vara de Rio Largo, em uma audiência de instrução por meio de videoconferência. Além dos 4 acusados, também foram ouvidos familiares de Abimael, incluindo a noiva Kelly Oliveira. O primeiro a ser ouvido foi Eriksen, apontado como mandante do crime. Seu advogado, Rodrigo Ferro, afirmou que tinha convicção na inocência do cliente. Ele destacou que a sociedade só tinha conhecimento do que a polícia divulgou, sem informações sobre a vítima. O segundo a ser ouvido foi Jalves, apontado pela polícia como a pessoa que efetuou o disparo fatal em Abimael. Seu advogado, João Neto, disse ao juiz que o envolvimento de Jalves no assassinato foi apenas por ter comprado, sem saber, o aparelho celular da vítima. Davidson foi orientado por seu advogado, Lucas Bonfim, a não responder às perguntas do juiz, dos advogados e do promotor de justiça. Em dezembro de 2017, Eriksen apresentou sua tese de conclusão do curso na prisão, onde estava concluindo o curso de Engenharia de Agrimensura. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social mencionou o caso em seu perfil do Facebook, destacando que o reeducando recebeu incentivo da chefia do presídio, Baldomero Cavalcante, e da gerência de educação das séries para apresentar seu TCC diante da banca da Universidade Federal de Alagoas. A notícia gerou repercussão nas redes sociais, com muitos internautas manifestando-se contra o fato de Eriksen ter a oportunidade de concluir o curso superior enquanto estava encarcerado. Por outro lado, alguns se posicionaram a favor, argumentando que os presos têm o direito de buscar uma mudança de vida dentro do sistema prisional. A Justiça de Alagoas decidiu que os 4 envolvidos no assassinato de Abimael seriam julgados por júri popular pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Eriksen apresentou um pedido para responder apenas pelo crime de homicídio, solicitando a retirada das qualificadoras do crime, como a dissimulação. Ele também pediu para não responder pelo crime de ocultação de cadáver e retirar a qualificadora relacionada ao fato de ter pago para a consumação do crime, apesar das provas juntadas nos autos.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou por unanimidade de votos o pedido apresentado por Eriksen e manteve a decisão inicial que determinou o júri popular pelos 3 crimes. Em 26 de outubro de 2021, no Fórum da Comarca de Rio Largo, os 4 envolvidos no sequestro e assassinato de Abinael Ramos Saldanha foram a júri popular. A primeira testemunha a ser ouvida foi Alexandre Gomes Costa Neto, dono da empresa onde Abinael e Eriksen trabalhavam. Alexandre relatou que nunca teve problemas com Abinael, que ele era pontual e não faltava ao trabalho, sendo um excelente funcionário. Quando a demanda começou a aumentar, Abinael pediu ao chefe para contratar mais uma pessoa. Ele indicou alguns currículos, dentre eles o de Eriksen, que foi apresentado como seu amigo de infância que frequentava a mesma igreja. Abinael pediu para que desse prioridade na contratação de Eriksen, pois ele mesmo se encarregaria de treiná-lo. Os 2 trabalharam juntos por cerca de 1 ano. Ainda, segundo Alexandre, em 2016, ele abriu um escritório em Macaé, no Rio de Janeiro, e pediu a Abinael para viajar e fazer o treinamento dos novos funcionários. Abinael ficou 2 meses afastado e Eriksen ficou no lugar dele, responsável pela empresa em Maceió durante esse período. Quando Abinael retornou, Alexandre cobrou os relatórios de vendas que não estavam chegando até ele. Como Abinael estava afastado, Eriksen deveria fazer o relatório, que era simples, numa planilha no Excel, apontando as vendas do mês. Alexandre cobrava Abinael referente ao relatório e ele dizia que Eriksen mandaria, ao contrário de Abinael, que sempre enviava os relatórios sem precisar ser cobrado e nunca havia tido problemas com dinheiro ou qualquer irregularidade. Eriksen não enviava nada. Ele sempre dava alguma desculpa para atrasar o envio, como ter perdido o arquivo ou o sistema ter caído e perdido tudo. Isso continuou por alguns meses, até que Alexandre começou a pressionar Abinael e Eriksen com relação ao relatório, até que disse que iria para Maceió. Quando Alexandre soube do sumiço repentino de Abinael, manteve contato por telefone com o escritório em Maceió. Um dia, os funcionários ligaram para Alexandre e contaram que a polícia havia estado na empresa, levado Eriksen, agenda, computador e celular. Nesse mesmo dia, Alexandre viajou para Maceió. No dia seguinte, esteve na delegacia e soube que Eriksen era considerado suspeito de ser mandante de um assassinato. Alexandre encontrou na gaveta de Eriksen 13 smartphones novos, em caixas lacradas, com nota fiscal, o que achou estranho. Também havia boletos marcados como baixos ou pagos, apenas na frente dos clientes, mas não na empresa. Alexandre contou que no dia em que Abinael desapareceu, seu advogado pediu para que ele verificasse se estava faltando algo na empresa. Alexandre constatou que Eriksen havia desviado o dinheiro da empresa a partir da ausência dos relatórios de vendas, enquanto Abinael estava em Macaé. O desvio foi estimado em mais de R$28 mil, considerando que o volume de vendas era de cerca de R$30 mil mensais. Eriksen, mesmo sem autorização, entrava em contato com os clientes e recebia o dinheiro do boleto, alegando que daria baixa nos boletos, mas nunca os pagava. Isso só foi descoberto após o desaparecimento de Abinael e a prisão de Eriksen. Eriksen recebia um salário de R$1.300, enquanto Abinael recebia R$1.800. Durante a ausência de Abinael para o treinamento no Rio de Janeiro, Eriksen ocupou temporariamente o cargo de gerente. 1 ano após a prisão de Eriksen, a Justiça do Trabalho de Alagoas notificou Alexandre para fazer o desligamento do funcionário, pois Eriksen estaria pedindo auxílio reclusão, um benefício do INSS pago aos dependentes de segurados presos que não recebem salário ou benefício da Previdência. A Justiça Trabalhista orientou Alexandre a congelar o contrato de Eriksen enquanto aguardava o julgamento. Na sequência, Regivaldo de Jesus Clementino, gerente da empresa onde Abinael e Eriksen trabalhavam, foi chamado para depor. Ele foi a última pessoa a falar com Abinael ao telefone na noite do desaparecimento. Regivaldo relatou que a ligação ocorreu por volta das 21h19 e durou apenas 7 minutos.
minutos. Durante a ligação, Abimael estava no viva voz e mencionou que estava vendo Eriksen. Abimael disse a Regivaldo que depois ligaria de volta. Essas foram as últimas palavras que Regivaldo ouviu de Abimael. Walley Ramos Saldanha, irmão de Abimael, emocionou-se ao lembrar do irmão. Ele contou que a mãe era separada e morava com Abimael e com o irmão mais novo, dependendo dos cuidados e do sustento providos por Abimael. Kelly Oliveira, a noiva de Abimael, contou que ele e Eriksen sempre foram amigos e nunca haviam tido nenhum desentendimento. Ao ser questionada sobre o comportamento de Eriksen com relação ao sumiço de Abimael, ela relatou que ele não levantou nenhuma suspeita. Enquanto a família realizava buscas por Abimael, Kelly teve contato uma ou duas vezes por telefone com Eriksen. Ele sempre se mostrou colaborativo e muito preocupado. Eriksen compareceu a um culto evangélico realizado para pedir pela volta de Abimael. Kelly ainda destacou que Abimael não possuía bens materiais. 2 meses antes da morte, ele comprou um carro financiado e morava com a mãe e o irmão em uma casa alugada. No seu depoimento ao júri, Eriksen expressou seu arrependimento e pediu perdão à família de Abimael, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido, mas negando ter encomendado o assassinato. Segundo Eriksen, em dezembro de 2015, Abimael lhe emprestou R$12.000 para serem pagos com um acréscimo de R$2.400 em juros, totalizando R$14.400. Ele aceitou o empréstimo porque estava para receber quase R$10.000 de uma causa trabalhista. Porém, em janeiro, não recebeu o valor da causa e informou Abimael que concordou em aguardar. Em junho de 2016, Abimael o ameaçou de morte, alegando que receberia o dinheiro até 21 de junho. Eriksen não tinha como pagar o valor exigido, pois Abimael passou a cobrar R$26.400, o que o deixou extremamente preocupado e temeroso pela vida. Eriksen, então, decidiu deixar o estado, mas Abimael ameaçou também a noiva de Eriksen, o que fez Eriksen perceber a gravidade das ameaças. Eriksen afirmou que Abimael não estava armado durante as ameaças e que não tinha conhecimento de como ele pretendia matá-lo. Ele também admitiu que não possuía documentos que comprovassem o empréstimo, não denunciou as ameaças à polícia e não informou sua família sobre a situação. Eriksen ainda revelou que adquiriu uma arma para se proteger caso alguém tentasse matá-lo. Perguntado no julgamento se foi levado ao crime por Davidson, Eriksen respondeu que sim e disse que Davidson o aconselhou a pagá-lo para dar um susto em Abimael, mas não pretendia matá-lo. Eriksen pagou R$4.500 a Davidson com esse propósito, sem saber que mais pessoas participariam do crime. Questionado sobre como pretendia resolver o problema sem recorrer ao assassinato, Eriksen respondeu que queria preservar sua vida e a da noiva, não tendo outras intenções além de se livrar das ameaças. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Eriksen planejou o assassinato de Abimael após este descobrir que ele estava desviando o dinheiro da empresa em que trabalhavam juntos. Para evitar que Abimael revelasse essa informação a outras pessoas, Eriksen contratou os demais acusados para eliminar Abimael. O julgamento, que começou por volta das 10 horas, terminou às 2h45 da madrugada. Davidson Bulhões da Rosa Santos e Jalves Ferreira Rocha da Silva, considerados executores do crime, e Eriksen Doel da Silva Mendonça, apontado como mandante e amigo da vítima, foram condenados a 20 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Jonatas Barbosa de Oliveira foi condenado somente por ocultação de cadáver, recebendo a pena de 2 anos. Como os réus já estavam presos há mais de 5 anos, esse período foi deduzido da pena. Jonatas, que já havia excedido o tempo de sua sentença condenatória, portanto já havia cumprido sua pena, foi colocado em liberdade. Em 31 de maio de 2023, Eriksen Doel da Silva Mendonça foi colocado em liberdade após a 16ª Vara Criminal da capital de Maceió conceder que ele cumpra o restante da pena em regime semiaberto. Ele se mudou para Porto Real do Colégio, cidade localizada a cerca de 168 quilômetros de Maceió, no estado de Alagoas. Jalves Ferreira Rocha da Silva e Davidson Bulhões da Rosa Santos continuam
continuam cumprindo pena em regime fechado no sistema prisional de Alagoas. Possivelmente, Jalves poderá progredir para o regime semiaberto em 7 de junho deste ano. Você se lembra ou conhecia esse caso?